E clima de descontração aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Em qualquer momento que você estiver assistindo essa live. Hoje uma live especialíssima, afinal de contas temos um convidado aqui para falar de um livro que ele está lançando, né, sobre um personagem interessantíssimo da televisão brasileira. Faz um tempo que ele não aparece aqui no canal, hein? Já fazia um tempo que ele não dava as caras por aqui, né? Já participou muito, tem nem sei quantas lives, quantos vídeos ele já participou, perdi as contas aqui, mas são muitos, mas são muitos. Boa noite aí ao chat, né, que já está participando. Boa noite, Matheus. Está empolgado com essa participação aqui também? Sempre muito bom contar com o nosso amigo Maurício Sticer aqui conosco. Lançou livro, né? Gente importante lança livro, né? Sticer estava lá na livraria. A gente não pôde comparecer, Sticer, na terça-feira, porque a gente estava aqui fazendo live. Falando de Gugu, né? Para variar, né? Falando de Gugu, mas ó, já quero deixar avisado para o nosso público que o jurídico Sticer entrou em contato conosco antes da live e proibiu o cliente dele de cometer qualquer comentário sobre a situação Gugu. Então, Maurício Sticer não vai falar. É verdade, Sticer? Salve, salve. Pô, cara, eu tava mal, realmente, vocês não chamavam mais para voltar ao canal, cara. Eu sou um dos pioneiros desse canal, né? De participar desse canal. Acho que é a primeira Eu tô participação do embaixo. canal. Hã? Acho que a primeira participação especial no canal é sua, se eu não me engano. Ou a segunda, né? Não sei se o Chico Barney foi antes de mim, Acho que que é meu. não. Não? Acho que não. O Chico sempre se recusou a participar aqui do canal. Ele não gosta da Entendi. gente. Ele não gosta da gente. É o Eu lado falei, do pô, UOL que não gosta da gente. entendi. Então, os caras não me chamam mais, eu devo estar realmente muito mal, meu. Muito embaixo, Não, não. abandonado pelos Não, queridos. não. Mas tem motivo Matheus. aqui, Sticer, né? Porque a gente comenta, né, Big Brother, A Fazenda e tal. A gente percebeu também que encheu um pouco o saco, né? O formato já tá esgotado, né? A gente Exatamente. fica até mal, assim. A gente fala, pô, a gente vai chamar o Sticer pra falar a mesma coisa de sempre, né? Ah, o programa tá Verdade. ruim, o programa precisa É. se renovar. É a mesma coisa, né? O assunto reciclado aqui de sempre. A gente falou, não, não, vamos poupá-lo aí, né, cara? Deixa o homem em paz, deixa o homem em paz. Sticer agora Não, eu tô assiste brincando, imagina, Succession. eu tô brincando, vocês são queridos, acompanho vocês sempre em redes sociais, às vezes, não toda live, mas assisto algumas lives, sou muito fã de Pô, vocês. que isso, Sticer. O Sticer agora você fica assistindo Succession, né, Sticer? Fica assistindo. Você assiste coisa melhor, né? Esquece esse mundinho do Carelli, do Boninho, né? Estou Agora. vendo menos reality, é verdade. Mas não, eu ainda vejo bastante TV aberta, vejo novela, acompanho o que está acontecendo, mas tenho visto mais série realmente. Essa semana eu escrevi sobre Black Mirror, sobre a nova temporada na Folha. E, enfim, estou realmente ampliando aí os assuntos. Faz Tá bem. assistindo Terra e Paixão, Sticer? Eu assisto, não assisto todo dia, porque assistir novela do Valcir Carrasco todo dia teria que ter se eu fosse assim, eu tivesse a obrigação de escrever diariamente, como eu tinha no UOL, eu assistiria, mas não precisando escrever mais todo dia, eu consigo não ver todo dia também novela. Ó, Sticer, eu não escrevo pro UOL, mas eu sou a mesma coisa que você. Eu assisto, sei lá, uns 3 dias, aí os outros eu esqueço, É, a novela tá quase igual, eu falo, tudo bem, tá tudo exatamente. certo. Um dia eu queria chegar nesse nível com o Big Brother, assim, né? Porque assim, a gente tem esse compromisso aqui no canal, né? De todo dia estar falando sobre o assunto, Ah, né? Aí, por isso, tem que assistir todo dia, né? exatamente. Mas assistir uma vezinha por semana, assim, acho que tá de bom tamanho, né? Sempre a mesma coisa, né? Sempre. Esse ano realmente foi muito frustrante, né? Foi muito chato, né, o programa, né? Desse ano, né? Foi, foi complicado, Sticer, mas quem sabe ano que vem aí saíram notícias ontem, né? Que Boninho já foi semi-afastado aí de um reality, né? Que ele foi afastado do No Limite, Ah, vai para se dedicar aí ao BBB. para se dedicar a um possível reality show musical de confinamento que ele vai dirigir, Olha, né? Algo inédito, né? Como se o é, Fama não tivesse existido antes.
Mas vem aí, né? Teoricamente vem O aí. Fama eles ficaram confinados também o tempo todo, eu não me Tinha, lembrava. tinha uma parte de confinamento ali, que eles ficavam na casa, disputando. Não era igual o Big Brother, né? Entendi. Mas enfim, mas chega de falar de Boninho, né? Vamos tratar de assuntos mais importantes aqui com o Sticer. Sticer, você acabou de lançar o livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do Mundo Cão na televisão brasileira. Vou mostrar o livro pela aqui, editora. né? Mostre o livro, Ciro. O livro Pela é esse editora aqui, né? Todavia. Belíssima capa, eu gostei muito. Capa Design muito legal, né? simples. A capa Imitando tem notícias uma. populares, né? Exatamente, a capa é do Eduardo Forest, um designer, e ele se inspirou em a parte de cima no Notícias Populares, a estética da capa do Notícias Populares, e fez essa coisa também, essa imagem do Jacinto, uma TV preto e branco, que não está pegando muito bem também, achei muito legal. Uma capa Eu muito, 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 muito atraente, realmente, Não, né? o conceito é muito achei uma legal, capa velho. bem elegante. Ó, Bem elegante, duas cores só, basicamente. Ficou bem legal eu mesmo. queria, antes da gente começar aqui a entrevistar o Stais, perguntar aqui sobre o Homem do Sapato Branco, né? Queria mandar um abraço pro Valdemar Júnior, que mandou um superchat aqui para falar, ó, salve Sticer, o amigo número 1 de Sônia Abrão. Seja bem-vindo, mestre. Inclusive, Eu esqueci de twittar que a gente está ao vivo. Vocês twitaram? Vou aqui. Tuitei. Tá marcado Então, lá. Se quiser só dar um deixa eu retweet aí, tá compartilhar, bom, né? peraí. Vou compartilhar aqui, peraí. A Sônia Abrão, inclusive, foi bem importante aí na reta final, né, do Homem do Sapato Branco. Mas queria começar aqui a conversa, Sticer, falando o seguinte, né? Nosso público aqui, a gente tem um público jovem, né? Imagino que muita gente nem saiba quem é o Homem do Sapato Branco, né? Afinal de contas, não estamos falando de Silvio Santos hoje, né? Estamos falando de um personagem um pouco mais underground aí da TV brasileira. Então, acho que antes de tudo, acho que você podia dizer quem é o Homem do Sapato Branco, né? Como você, que acabou de lançar um livro sobre ele, descreveria esse personagem, né? Perfeito. Cara, primeiro que eu acho assim, o público de vocês possivelmente nem conhece a segunda fase do Homem do Sapato Branco, né? Nem do Aqui Agora, né? O Homem do Sapato Branco tem duas fases muito nítidas, separadas pelo tempo. Ele foi um cara, para resumir bem, né, a importância, é um cara que começou na televisão em 1962 como produtor, e ele trabalhou na TV Cultura, numa época que a TV Cultura pertencia aos Diários Associados, que era o grupo do Assis Chateaubriand, que também era dono da TV Tupi aqui em São Paulo, que não existe mais. Essa TV Cultura do grupo do Chateaubriand foi vendida em 67 para a fundação, para o governo do estado, que depois fez a Fundação Padre Anchieta e virou canal público a partir de 69. Então, Jacinto, ele é um cara que é um produtor que surge nesse canal, que era um canal menos importante do grupo, e por isso é um canal que tem uma programação que faz mais experiências, até ousadias, como a primeira grande ousadia que o Jacinto fez como produtor foi a exibição de uma cirurgia de transplante de córnea em São Paulo, em 1962. Realmente, a cidade parou para assistir isso, uma coisa que ninguém nunca tinha visto um negócio desse, ver médicos fazendo uma operação, e isso meio dá um ponto de partida aí numa curiosidade, num jeito dele de mostrar as coisas, de trazer a realidade para a televisão, de um jeito que as pessoas não estavam acostumadas ainda na década de 60. Primeiro, a gente está falando de um período que tinha pouquíssima televisão no Brasil e também em São Paulo, ainda era uma coisa de elite, muito pouca gente assistia televisão na primeira metade da década de 60. A televisão foi fundada no Brasil em 1950, né? Então ainda é um número pouco expressivo de aparelhos. E ele começa a fazer coisas, experiências nesse tipo, de trazer a realidade para a TV. Que era uma coisa difícil, levar a câmera para a rua. Câmeras eram pesadas, falam uma câmera pesada 50 quilos, era um equipamento caro, difícil. Ele começa a fazer coisas, mostrar coisas, e já nessa época meio encenar coisas, né, sem informar o espectador que estava inventando algumas coisas. Então, por exemplo, tem histórias de ele documentar um assalto na Praça da Sé, por exemplo, na Praça da República, sei lá. E isso é uma cena que foi encenada para parecer um assalto de verdade, um garotinho assaltando uma senhora.
ou mostrar uma batida de carro, coisas que parecem até ingênuas hoje em dia, né, quando você ouve a descrição, mas que eram absolutamente incomuns na televisão em 1962, 63, 64, que são os primeiros anos de atuação. E ele vai se tornar o inventor do mundo cão, né, para resumir bastante, né, para o teu espectador, aqui para os teus espectadores aqui do canal, porque ele vai fazer programas realmente, vai mostrar muita coisa de violência policial, muitos casos escabrosos de miséria, de tragédias humanas, vai fazer um negócio meio de defesa do consumidor, meio um cara que vai tentar resolver problemas de uma forma um pouco forçada, tipo invadir um hospital com câmera para mostrar a situação. E vai também colocar gente no estúdio para brigar, vai criar tipo casos de família, né? Hoje, o programa que durou até recentemente, ele vai fazer uma coisa parecida com isso muito antes nos programas dele. E o termo Mundo Cão, só para resumir, é um filme de 3 italianos, foi lançado, aparecendo acho que num festival pela primeira vez em 62, foi lançado no Brasil em 64, tem no YouTube, quem pesquisar Mundo Cão vai achar uma cópia do filme no YouTube, são 3 italianos que fizeram uma colagem de vários quadros, várias situações curtas, cada uma de 2, 3 minutos, só com cenas surpreendentes, algumas impressionantes, umas escabrosas, pesadas. E aí se popularizou esse termo, o filme chamava Mondo Cane, em italiano, começa com uma cena de um cara levando um cachorro para um canil, daí eu acho eles exploraram esse Mundo Cão. E o Jacinto, quando assiste esse filme, fala: quem inventou o Mundo Cão na televisão fui eu. Ele acha que ele também está fazendo isso, mostrando a realidade, mostrando a crueza das coisas, mostrando a vida como ela é de um jeito bruto. É um pouco para resumir isso. Ele vai ter programa na década de 60, vai passar a década de 70 sumido, porque ele vira também deputado, ele é mais um desses apresentadores que vira deputado. Ele vai ser deputado, é cassado em 1969, fica 10 anos sumido e volta, e aí uma geração conhece ele, ainda não tão jovem, vocês não pegaram, ele volta com um programa na TV do Silvio Santos em 79, como Homem de Sapato Branco, dura um curto período até 80 e pouco, e aí tem uma terceira chance de gente ter visto eles, eu não sei se aí vocês pegaram, o Aqui Agora. Ele vira repórter do Aqui Agora, em 90 e poucos, e também dura alguns anos essa experiência e acaba, enfim. Quem viu, a última vez acho que ele teve na televisão é por volta de 95, assim, então quem ainda assistia a televisão nessa época pode ter visto. A gente já está em quase 20 anos disso, né? Quer dizer, já estamos em 2023, 95, 2005, mais, não, 2005, Quase 2005. 30. Quase 30. 20, então realmente Quase 30. as pessoas jovens não fazem a menor ideia de quem seja Jacinto Figueira Júnior. Eu gosto muito eu gosto muito da descrição do Abu Janra sobre o filme Mundo Cão, né? Que ele fala, claro, quando ele está entrevistando o Jacinto ali, né? Ele fala, claro, aquele filme, né? Que iam colocar os caras no paredão de fuzilamento. Não, deixa eu ajustar a luz aqui que fica melhor. Exatamente. Assim. Era esse filme aí, né? Exatamente. Essa é uma acusação que é feita ao filme também, que depois vai ser feita ao próprio Jacinto, de encenar as situações. Os diretores do filme foram processados, inclusive acusados de assassinato por causa disso. Eles filmam uma situação que é uma morte de umas pessoas, acho que é uma guerrilha na África, um negócio, mercenários contra guerrilheiros e tal. E eles foram acusados de ter realmente armado aquela situação que levou à morte dos caras. Depois eles conseguiram provar na justiça que quando eles chegaram já estava acontecendo a violência, que eles não tiveram culpa, mas é daí que vem a piada do Abu Janra. Estácio, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, na verdade. Fala. Por que escrever um livro sobre o Homem do Sapato Branco? Você que escreveu um livro sobre o Silvio Santos, né, o seu livro anterior, e aí você saiu de um apresentador para o outro. Por quê? Bom, o primeiro, assim, a vontade de escrever sobre o Jacinto começou a aparecer justamente quando eu estava escrevendo o livro do Silvio Santos. Ele é muito citado por todo mundo o tempo todo. Ele cruza com a vida do Silvio algumas vezes. O Silvio ajudou ele algumas vezes. E eu gosto, assim, eu leio muito sobre história da televisão, tenho muito interesse por isso. E o Jacinto sempre é citado por esses aspectos que eu falei aqui resumidamente, e é sempre tratado o sensacionalismo do Jacinto.
Jacinto, um dos precursores do sensacionalismo. Só que aí você vai pesquisar sobre o Jacinto na internet, dá um Google, tem quase nada sobre ele. Tem poucas meia dúzia de informações, várias erradas. Eu falei, pô, por que que esse cara tá... Você não sabe sobre ele? E eu acho que é um pouco por preconceito e um pouco porque é mais cômodo, assim, é uma coisa que não é um capítulo edificante da história da televisão, não é um capítulo que as pessoas se orgulhem da história da televisão. Ele trabalhou na TV Cultura, Band, Globo, SBT e Record, quer dizer, o cara passou por quase todas as emissoras. Por que que ele quase não é falado? Porque não consideram que é um negócio, não é motivo de orgulho para ninguém. Eu falei, bom, então tem uma história aí. Acho que tem uma história a ser contada. Acho que precisa. E outra coisa, o que ele fez continua tendo, com colorações diferentes, continua tendo na televisão hoje em dia. Então, quer dizer, de alguma forma, ele é um pai de um monte de gente que está aí. Né? Faz sentido. E eu acho que muito do interesse que o livro está despertando é por causa disso. As pessoas falam, pô, realmente é um assunto que não morreu esse assunto. Esse assunto merece ser discutido, sensacionalismo na televisão. E o Jacinto, de fato, se for pai ou se é um dos pais disso, é um cara muito importante, foi muito lembrado, foi muito popular, dava muita audiência na época dele. Eu acho que é uma história que merece ser contada. Você disse que não é edificante, né, para muita gente, mas você mesmo discorda disso aí, né? Tanto que ele tem, eu acredito que para você ele tem uma importância muito grande na história da TV, que é meio incontestável aí, tanto que vários programas hoje, né, inclusive programas de várias linhas diferentes, né, tipo, você citou o Caso de Família, né, que é um programa que tem uma linha de brigas ali. O da Atena, que faz um outro tipo de programa também, pode ser classificado como um cara que vem daí, né, do Jacinto também. O próprio João Kleber também, né, na coisa dos testes você ali. Na TV, você na TV. Você na TV, exato, né? Então acho que vários apresentadores hoje, o Ratinho, né, que era sempre muito citado também, né? O Ratinho na época que fazia programa policial, né? Que era com cacetete na mão. Siqueira Júnior, né, que comemora a morte de cara quando a polícia mata algum acusado, CPF cancelado, fez festa no programa dele. Isso né, não é do nada, né? Isso tem uma história, tem uma linha, né? Eu considero, quer dizer, não é que eu goste do que ele fazia, mas eu considero que é relevante o que ele fazia, que precisa ser contado, não pode ser esquecido, né? Nesse sentido, né? Não é uma história feliz, uma história bonita, às vezes, da televisão, mas é uma história importante, que deixou marcas, que deixou lições, né? E que deixou influências, né? Nesse sentido que eu quis dizer, né? Sim. Acho que você já falou, não sei se foi em alguma entrevista, que você estava fazendo um livro sobre o sensacionalismo na TV brasileira, né? Tipo... Eu planejava fazer, não cheguei a fazer. Eu tinha essa ideia, né? Porque tem vários episódios que são muito interessantes, né? Eu sempre cito, né? Tem uma briga nos anos 70, uma disputa, Chacrinha Flávio Cavalcante, que tinha uma disputa por audiência enorme entre os dois, e os programas começaram a subir a temperatura, até que deu uma confusão, os dois programas foram suspensos, teve censura, ferrou tudo. Nos anos 90 tem um episódio famosíssimo, Gugu versus Faustão, né? Também de disputa de audiência, aí começa sushi erótico, entrevista com o PCC do outro lado, né? Um negócio, né, cabuloso. Então, coisas assim que me interessavam, eu cheguei a pensar em contar uma história e mostrar os momentos em que cai o sensacionalismo. Por que cai? A pressão da sociedade, pressão da imprensa, pressão do governo. Mas aí eu achei que era um negócio muito complexo, muito, muito grande, talvez, não sei se eu seria capaz, não é que eu abandonei a ideia, mas um dia eu falei, pô, Jacinto é um cara que realmente pode ser um ponto de partida para isso. Dá para fazer uma série aí de vários, assim, né? Mas assim, Maurício, você falou essas ondas, né, de sensacionalismo que existem, né, na TV brasileira, em determinados momentos.
Este momento atual, agora, você acha que a gente está numa ressaca ou está no meio de alguma onda aí? Tipo, como é que você vê agora? Eu acho que está num momento diminuindo, assim. Eu acho que, quer dizer, o fato, por exemplo, da Rede TV ter tirado o Siqueira Júnior, né? O Siqueira Júnior ficou em rede nacional há alguns anos pela Rede TV. Agora ele Sim. voltou com o programa dele só lá, eu acho que é na TV Crítica, em Amazonas, se não me engano. Não tem mais esse palco nacional. Isso é um sinal, eu acho que ele era o exemplo mais, né, de mais apelação que tinha desse tipo de programa. Por outro lado, a Globo voltou com o Linha Direta, né, que eu acho que como eu posso dizer, é um sinal meio confuso do que a Globo quer, eu acho, vir com Linha Direta. Porque o Linha Direta foi criado nos anos 90 para a Globo combater o Ratinho. O Ratinho estava dando surra de audiência, às vezes ganhava da Globo com o programa dele policial, violento. E o Marcelo Rezende conta isso na biografia dele, ele era da Globo. A Globo queria fazer alguma coisa para combater o Ratinho. E aí renasce o Linha Direta. O Linha Direta teve uma fase curta com Hélio Costa, não deu muito certo, acho que durou menos de um ano, parou. E aí o Marcelo Rezende se une com o Roberto Thalmann, que era diretor de novelas e de shows, para fazer um programa policial, que é um programa super de exagero, sabe? Melodramático. Programa com trilha sonora. Programa jornalístico com trilha sonora, eu já fico com o pé atrás. Pô, por que tem trilha sonora no programa jornalístico? Por que você precisa de trilha sonora? Né? E aí essa volta agora eu fiquei meio assim cabreiro. Por que a Globo está voltando agora com Linha Direta? Tem tanto programa policial bem feito nas plataformas de streaming, tanto coisa legal, que eu acho que tem essa onda, true crime, né? Todo mundo quer ver coisa de crime. Mas, pô, tem muita coisa bem feita. Mesmo no Globoplay, programas bem feitos sobre isso, Netflix e outros, né? E o Linha Direta tem uma cara de programa velho, né? Assim, parece uma coisa assim, antiga. E ainda por cima ter o Pedro Bial apresentando, eu acho que não ajudou muito também, né, Sticer? Eu acho que ainda dá um ar ainda, tipo, mais velho, assim, porque o Bial tá envolvido entrevistando lá no programa dele Sossegado, aí do nada, pô, o cara apresentando crimes terríveis, né? Ali Eu acho que foi estranho. uma maneira da Globo falar, não é sensacionalista, é sério, né? E pôs um apresentador que é sério, que é respeitado, como, né? É um cara, faz um programa de entrevistas. Então, eu acho que foi uma tentativa da Globo falar, não, a gente não vai apelar. E realmente não é apelativo, mas tem coisas que eu acho não precisava fazer isso, né? Eu implico muito com as reconstituições. Eu acho o negócio dá um ar muito antigo, assim, muito, não sei. Tudo para parecer sério na Globo, coloca o Bial, assim, né? O BBB, né? O Big Brother, assim, né? Pô, vamos colocar o Bial, porque aí não parece tão bagunça, assim, né? É meio sério o programa. Eu acho que é isso. Isso da trilha sonora. Né? Só na moral não deu certo. Não, achei engraçado isso da trilha sonora que você falou, aí está, isso, né? Do jornalismo com trilha sonora, que assim, eu vi algumas matérias do Homem do Sapato Branco no YouTube, né? Alguém tinha até perguntado aqui no chat onde é que dá para assistir o Homem do Sapato Branco. Tem alguns poucos vídeos no YouTube, né, que dá para ver alguma coisa, mais recentes, né, principalmente, assim. E todas têm trilha, assim, né? Trilha de filme de terror, assim, enquanto ele tá entrando no castelinho da Rua Apa, lá, assim, né? Tipo, tudo com uma trilha, assim, né? Meio... Não, é isso. É justamente quando o jornalismo meio se associa com entretenimento, né? Quer dizer, para criar um efeito, para te provocar medo, para te engajar. Em tese, o jornalismo não precisa disso, né, cara? O jornalismo vai contar uma história, que em tese história real, verdadeira que aconteceu. Para que você precisa botar música, né? Para que você precisa botar efeito sonoro para deixar a pessoa assim, né? E isso, Jacinto era um mestre nisso, fazia muito isso. E, enfim. Mas é em tudo, né? Assim, esses dias eu estava escutando o podcast do caso do Robinho aí, né? Dos casos do estupro lá e tal. E aí, assim, enquanto tava rolando era o grampo do telefone, né? Era o Robinho conversando com os amigos ali.
e aí uma trilha assim meio tensa rolando de fundo. Aquilo me incomodou um pouco, assim, eu falei, porra, assim, é engraçado porque me veio, assim, foi essa semana, né? Eu tava escutando isso, eu falei, porra, pra que essa trilha, assim, sabe? Me deixou um pouco, assim, porra, tudo bem, é sério o trabalho e tal ali, mas isso daí às vezes Pra quê, realmente né? parece um pouco a mais, assim, né? É isso, porque você meio se acostuma, você acha ok, mas você vai pensar bem, para que precisa, cara, de trilha em matéria de jornalística? Qual é o motivo, né? Para que você precisa engajar mais o cara? Você está contando uma história que é verdadeira, que é real, para que você precisa provocar uma emoção a mais, além que a história da história que a história já conta, né? Para que você precisa estimular o espectador a sentir algo além daquela história, né? Em tese não precisa, né? Você vai contar uma história, a história existe, não é para fazer você chorar, fazer você ficar com medo, fazer você rir. Não faz sentido para quem é jornalista, né? Talvez seja uma lembrança justamente dessa. Uma lembrança não, né? Seja um legado dessa época, né, É, Stácio? Foi inserido na década de 60, 70, enfim, e é uma coisa que ficou enraizada, né, na cultura jornalística, vamos dizer assim. Stácio, no início do nosso papo aqui, você citou que, por exemplo, é difícil encontrar informações do Homem do Sapato Branco na internet, né? E aí, como é que você se virou para escrever esse livro aí? perfeito. Sei lá, Pô, tendo 6 links aí para consultar. perfeito. Bom, primeiro, só até dando mais informações sobre a dica que o Ciro já deu, o SBT em 2018 publicou um vídeo, tá lá no canal deles, acho que é uma sessão que chama TBT, SBT, uma coisa assim. Eles têm feito várias homenagens. Eles fizeram uma para o Jacinto, que é um vídeo bem bom, assim, tem acho que 5 ou 6 matérias enfileiradas do Jacinto, tem a vinheta de abertura. É um exemplo, eu até cito no meu livro, que ajuda a entender o Jacinto. Mas a tua pergunta é ótima, Matheus, que era assim, como que eu ia ver os programas dos anos 60, né? Não existem, né? Teve um monte de incêndio em tudo quanto é emissora, os caras reaproveitavam fita, porque era muito caro, né? Então, realmente tem poucos vestígios. Eu fiz uma pesquisa bastante profunda, primeiro, nos jornais do grupo dos Diários Associados, que fazia propaganda do Jacinto. Então, tem muita matéria descrevendo os programas. Em algumas, os caras até falam, é sensacionalista, mas é bom. Eles até usam a palavra que o que ele faz é sensacionalista. Então, tem uma descrição muito detalhada em jornal, fazendo propaganda do programa, falando, hoje vai ter isso, isso e isso, ontem teve isso e isso, foi incrível. E com base nisso, eu comecei a ter uma ideia. Depois, uma fonte bem importante, vai parecer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, são as críticas de TV da época. Né? Não era crítico de TV. O crítico de TV, quando descreve um programa para criticar, para elogiar ou para falar mal, e quer que o leitor entenda o que ele está falando, às vezes dá bastante detalhes do que foi ao ar. Então, muitas críticas de TV foram muito úteis para mim. Né? O cara indignado começa a descrever, pô, o cara mostrou isso, isso e isso. O cara fala, pô, isso aí parece claramente que ele inventou essa situação, a fulana foi lá e por que ela não foi na polícia, foi no programa dele? Enfim, a partir das críticas de TV eu também fui construindo uma ideia do que passava lá. Ouvi muita gente que ainda estava viva, que assistiu Jacinto nessa primeira fase, que lembrava, né? Pessoas que hoje estão na faixa dos 70 anos assistiram Jacinto na década de 60 como criança, eram crianças na década de 60 e relatam, meu pai não gostava que eu assistia, ou meu pai me mandava eu sair da sala para não ver, mas muita gente ainda lembra, viu, né? E depois o Jacinto, quando volta, depois de 10 anos que ele fica sumido e ele volta a aparecer na televisão, ele é muito questionado sobre o que ele fazia também nos anos 60. E aí também nessas entrevistas que ele dá, são muitas, eu consegui entender melhor algumas coisas. Uma que eu já falei uma vez também numa entrevista, que é muito impressionante, é assim, que tem depoimentos que ele levava preso algemado para o estúdio para dar entrevista, antes do cara ir para a prisão. Ele tinha um produtor que era um ex-investigador de polícia, tinha muitas conexões com a polícia. Então, acontecia, às vezes, o cara era preso, e antes de ir para a delegacia, ele ia para o programa para gravar uma entrevista com o Jacinto.
E tinha um relato que ele deu entrevista, que os caras iam algemados. Eu fiquei muito encanado com esse negócio. Porra, eu quero levar o cara algemado, cara, será possível? Aí, em 79, o Jacinto dá uma entrevista num programa que chamava Pinga Fogo, da TV Tupi. É um programa super famoso, tipo um Roda Viva dos dias de hoje. É um programa de entrevistas mais famoso que tinha, um dos mais famosos. Ele está voltando à televisão, e aí o entrevistador fala assim: pô, mas Jacinto, você levava preso algemado para o estúdio, meu? Ele podia muito bem falar assim: mentira, nunca fiz isso. Mas não, o que que ele responde? Não, a culpa não é minha, eram os policiais que queriam levar os caras para lá assim, entendeu? Então eu falei, porra, realmente isso aconteceu, entendeu? Ele tinha a chance de falar que não, né? Podia ter desmentido, mas ele não, ele só diz: a culpa não é minha, não foi culpa minha que isso aconteceu, né? Então eu digo, esse tipo de fontes que me ajudaram a meio ir construindo a imagem e entendendo o que que ele fez nos anos 60. Eu te Essa respondi. é a importância da crítica da TV aí. É, Mas assim, ó, eu recomendo muito o livro aqui, né? Tipo, só puxando a sardinha aqui também, não é porque o nosso convidado está aqui, mas é uma viagem, assim, o livro. É muito legal. Acho que essa parte no começo ali, Sticer, que você fala do começo da TV mesmo ali, né? Essa fase elitista, né? Que a TV foi fundada nos anos 50, né? Com 200 televisões no aparelho. Brasil, É, 200 aparelhos, né? E até em 1960 já tinha umas e 400 mil, 500 né? mil. 500 mil, era um número um Muito pouco pouco, maior, né? mas muito pouco ainda, né? E aí você fala ali assim, são coisas que a gente só imagina também, né? Enfim, anos 50 e tal, mas a gente fica viajando nessas coisas aí. E ali você fala que essa fase elitista é um pouco um mito, assim, né? Porque o que sempre deu audiência foram os programas populares, assim, né? Nessa fase Exatamente. tinha muito ópera, balé, né? Teatro, Drama, teleteatro. teatro, É, né? E só que o que dava audiência era o programa de namoro, né? Era o programa de a exatamente. coisa popular, assim. Então, assim, Exatamente. o que eu queria perguntar é se esse tipo de jornalismo ou entretenimento praticado pelo Jacinto e tal, sempre vai ter um espaço na TV, né? Tipo assim, hoje a gente vê essas coisas do Jacinto, parece meio velhas, assim, mas na verdade não é tão velha e na verdade até sempre existiu, né? Tipo, Foram recriadas, né, tipo, para a atualidade. assim, Exatamente. passa geração para geração, né? TV é só baixaria, né? Eu cresci ouvindo que TV era só baixaria. Cresci nos anos 90, né? Aquela coisa, Gugu, não sei o quê, Faustão. Aham. E hoje se fala a mesma coisa e acredito que vai continuar Então, sendo eu acho assim, que né? vai sempre ter. A minha questão é assim, eu entendo a TV aberta, eu entendo como realmente um espaço, né, de programação popular que busque atender o interesse da maior parte da população, né? A TV aberta está em 97% dos lares, não tem mais as mesmas audiências que tinha, porque hoje muita gente já foi realmente para a internet, ou nem sabe o que é televisão, né? Só olha no celular, os mais jovens, sobretudo. Mas, enfim, ainda é uma coisa importante e tem que ter programação que seja do interesse da grande parte da população. Então, eu respeito muitas iniciativas de televisão popular que são feitas no Brasil. Tem muitas mesmo boas, tem coisas muito bem feitas, muito interessantes. O que eu discuto tem duas coisas. Primeiro, o meu livro trata de uma questão específica, que é o jornalismo com essa ênfase em apelação, né? Que eu acho que esse que é o principal problema, que é o que me incomoda, que é esse jornalismo com um pé no entretenimento, que não, eu acho que não deveria ter nunca. Jornalismo que não deixa claro se está falando verdade ou não, jornalismo que tenta te emocionar de qualquer maneira, de forma apelativa. Esse é um ponto para mim que é muito crucial no livro. Eu me dedico a mostrar isso. Outro, digamos, naco de programação popular, programa de auditório, show de calouros, né, era o Chacrinha, Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante também tinha um pouco de jornalismo. O próprio Silvio Santos, né, um apresentador ultra popular nessa época,
né? Mas você nunca falou que o Silvio Santos era sensacionalista. O Silvio Santos sempre fez uma programação popular, que entretinha, que dava alta audiência. Mas não era um negócio de falar, pô, Silvio Santos é baixaria, né? Ninguém nunca falou isso. Pode ter acontecido uma vez na Pianista Nua, agora, há uns 5, 10 anos atrás, que teve. Uma outra coisa assim que você pode ter falado assim, meu, o que que é isso? Mas, enfim, né? Mesmo caras que a gente falou aqui, Faustão e Gugu, tem um momento que realmente tem baixaria, mas tem muita coisa que não é apelação, é entretenimento, é diversão, né? Então, assim, primeiro eu queria diferenciar o jornalismo do entretenimento. Eu acho que no jornalismo não deveria ter espaço para esse tipo de coisa. No entretenimento, meu livro não entra, não trata, talvez um segundo livro sobre esse mesmo assunto eu possa até aprofundar, mas que tem altos e baixos, tem entretenimento que é muito popular, mas que não é uma coisa que queira te chocar de qualquer maneira, que queira te, né, que humilhe as pessoas que participam dos quadros, que degrade a imagem das pessoas. Tem muita coisa que não é assim. Tem um entretenimento popular bom, de qualidade, bem feito, né? Então, eu acho que isso já tinha e continua tendo, tanto o bom quanto o ruim. Acho que não acabou e vai continuar tendo. Programação popular sempre vai ter, né? Existe boa programação popular, existe programação popular que eu acho que enfim, ruim, mal feita. E não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. Não, tá respondidíssimo. Ô Sticer, ainda dentro dessa linha do popular, tem uma parte do livro que ela é a parte da ascensão e da queda do Jacinto, né? Que foi quando ele virou deputado e aquele Isso, famoso episódio ali praticamente na porta da Rede Globo ali, né? isso. Do mutirão, que nasceu criança, morreu criança, enfim, É, é. né? Tudo aquilo. Mas uma coisa que você sempre deixa muito clara no livro é que o programa do Jacinto, ele sempre mostra a realidade, né, que o povo gosta, mas em compensação ele nunca batia no poder público. Tanto é que você Exatamente. falou, por exemplo, que os policiais levavam Isso, ali, né, os presos para aparecer no é, programa dele, enfim, ele nunca falava, temos aqui um problema social ou algo parecido. isso. Por que você acha que o Jacinto não caiu nas graças da ditadura? Porque, assim, o tipo de programa que ele Sim, apresentava era um programa ideal para distrair o povo, para exatamente. cair nas graças do poder, né? Por que você acha que não aconteceu isso? Essa é uma grande questão, realmente, Matheus. Me intrigou muito para tentar explicar, e realmente não há uma explicação oficial sobre isso. Por que que o Jacinto foi cassado como deputado e por que que ele entrou em desgraça e viveu um período de 10 anos no ostracismo, teve dificuldades e tal. A explicação que eu dou, que eu busco encontrar uma lógica para isso, é no fato que ele já era muito popular na televisão, tinha muita audiência na televisão. Nessa época ele está na Globo, né? Está na Globo de São Paulo, mas também foi um programa exibido no Rio. Ele se elege deputado, é um deputado que diariamente forma fila na Assembleia para atender necessitados. 100 a 200 pessoas por dia ele atende. Ele arruma internação hospitalar para a gente. Ele inventa um ticket leite, que ele dá um ticket da pessoa vai acho que é na Vigor para trocar por um litro de leite. Ele arruma cadeira de roda, muletas. Um clássico deputado com esse perfil assistencialista populista. E Sim. faz muito sucesso isso, né? As pessoas sabem disso, começa a ter barulho. Eu até descrevo, tem uma discussão na Assembleia entre deputados, que a Assembleia, o cara reclama que está suja, porque vai muita gente, do barulho, da bagunça na Assembleia, coisas que as pessoas vão lá em busca do Jacinto. O Jacinto dá até dinheiro, tem testemunha até de um cara que o Jacinto dá dinheiro para ajudar as pessoas. Bom, o Jacinto, empolgado com isso, eu acho, ele começa a almejar ainda voos maiores. E aí ele chega a dizer que quer disputar o Senado, quer virar Sim. senador em 1970. E sai nos jornais essa notícia. Então, eu acho
minha hipótese é que a ditadura olhou e falou: esse cara, ele era. E outra coisa, ele era próximo, ele gostava do Jânio Quadros, que foi um Sim. cara que teve uma carreira de populista em São Paulo, se elegeu presidente, ficou no cargo menos de um ano, renunciou, né? O famoso episódio da renúncia dele em 61. Aí assumiu o Jango Goulart. E foi um trauma para o país e é uma das justificativas depois para o golpe militar em 64. Eu acho que a ditadura falou: meu, esse cara o Jacinto é um perigo, ele pode ser um novo Jânio, sabe? Pode ser um cara, um político, pode se tornar um político ainda mais popular do que ele já é hoje. Acho melhor a gente cortar as asas dele. Essa seria a minha explicação, porque, de fato, ele é um cara apolítico, ele não é de esquerda, ele não tem motivos para a ditadura não gostar dele, e ele não tem nenhuma acusação de corrupção, que era outra justificativa que a ditadura dava para caçar os deputados. Então, a minha hipótese é essa, o medo que ele virasse um cara maior ainda do que ele já era. Inclusive no livro você aponta que ele mal trabalhava, né, ali na Câmara dos Deputados Isso, também, né? Chegou a tentar fazer um projeto de lei que foi tão mal feito que os caras educadamente recusaram, né? Então, assim, é até Exatamente. engraçado, porque essa dúvida me surgiu, né? É um cara Não, é que muito. fica... E a grande É dúvida estranho. dele, é a grande dúvida dele, ele passou a vida inteira tentando entender por que que ele foi caçado. Ele sempre falou isso, nunca se conformou com isso, ele nunca soube por que que ele foi caçado. Enfim, eu tive acesso a alguns documentos, a ata da cassação, né, uns documentos que foram liberados muito há poucos anos, né, que meio ele não teve acesso na época dele, que meio ajudam a entender também isso. Ó, queria mandar Vai entender. um abraço pro Sartre aqui, que mandou um superchat para falar aqui, ó. Não caiu na graça nem da ditadura e nem da elite conservadora que amava. Por exemplo, o Perfeito. Afanásio, né? É, é Então, isso mesmo. acabou não caindo na graça de um lado nem outro, né? Mas assim, É. pegando a carona nesse assunto aí também, Sticer, eu queria saber, assim, por que ele caiu em desgraça depois? Ele viveu um auge, né, nos anos 60 ali, Isso. e depois nunca teve o mesmo sucesso de antes, né? Passou os anos 70 no ostracismo ali quase, né, e tal. E aí eu sinto que no seu livro você meio que dá dois caminhos ali. Não sei se eu interpretei da maneira correta, mas eu queria saber como é que você faz essa leitura aí. Por que ele caiu nessa desgraça? Assim, você acha que foi um preço de ser pioneiro, de certa forma, aí, em várias coisas, né? Ou ele era um cara até ingênuo, de certa forma, que até alguém fala isso sobre ele em algum dos depoimentos, né? Que ele na verdade era um cara meio ingênuo. Quem era o cabeça do programa era o Donato O Guedes, né? produtor, Que era isso, o o produtor, produtor, policial, né? E tal. ex-policial. Então, assim, por que ele É acabou se dando mal ali depois, velho? é uma boa pergunta, realmente. Eu acho que ele era um pouco ingênuo, ele não se articulou, né? Ele não tinha realmente gente que protegia ele, que ajudava. Pouca gente. O Silvio Santos ajudou um pouco ele nesse período, arrumou um emprego na rádio para ele, depois na Rádio Record. Mas ele é realmente um cara que ele não criou laços, assim, sabe? É um cara de poucos amigos, um cara da noite, né? Ele é um cara que meio tinha orgulho assim dessa vida da boemia, nunca se casou assim, teve uma família, ele teve muitas mulheres, mas enfim, ele não tem filhos, né? Não teve, os herdeiros são os sobrinhos. É um cara, eu acho um personagem muito outsider mesmo, sabe? Muito fora, digamos, do padrão. E e realmente não guardou dinheiro, não conseguiu, eu acho, ter se preparar, digamos, para o que vinha depois, sabe? E aí o que veio depois realmente foi primeiro essa porrada, que é a cassação, 10 anos com pouco trabalho, e depois, quando ele volta, na década de 80, né, vai fazer o Homem do Sapato Branco no SBT, já não era mais novidade, já tinha coisas mais novas que ele. Né? Então, tem o Povo na TV, é um programa que é diário no SBT, que é, de certa forma, um Homem do Sapato Branco também, só que é novo. Muita gente nova no programa diário, tinha mais impacto que o dele. E, enfim, eu acho que um pouco daí é um pouco da vida também, que acontece isso com apresentadores de TV, né? Você às vezes perde o pique, né? Você já, né? Tem essa coisa sempre da busca da novidade, e eu já sinto, acho que
ele é uma novidade no sentido que ficou 10 anos fora, mas logo você fala assim, pô, esse cara não é tão novo assim, né? Eu acho que ele não consegue manter realmente o interesse sobre ele como ele teve na década de 60. E aí realmente o processo de decadência se acentua. Tem um trecho do seu livro, Sticer, que acho que meio que exemplifica isso que você está falando, que fica meio claro que ele é só um executor, né? É, Assim, tipo, ele ficava sentado no estúdio, ele não falava com ninguém, né? Assim, enquanto aham, a loucura estava acontecendo ali ao redor, né? E ele só ficava lá, né? Tipo assim, tô esperando o programa começar, eu vou falar isso, aquilo, aham, e tchau, né? E você até fala no livro também que, por exemplo, o Ratinho, ele teve a inteligência, né, de se aproximar do poder público. O filho dele é o governador do estado do Paraná atualmente, né? E o homem do sapato branco, né, o Jacinto, ele foi só deputado, ele queria crescer e cortar as asas dele. E tanto é que outra coisa que você sempre fala no livro é que ele se sentiu muito traído pelo é, MDB, né? Na exatamente. época. Tanto é que quando a semidemocracia, né, voltou ao Brasil com a existência de outros partidos, ele se alia à oposição do MDB, né, Ao por, Maluf, por pirraça quase, né? é, E só que mesmo assim ele também não se identificava com o Maluf, por exatamente. exemplo, Ele né? reclama que não apoiaram ele também, exatamente. É. Ele E uma coisa que você falou, que eu ia falar que era, você está dizendo. Ah, esqueci. No meio, uma hora você falou uma acontece. coisa. Não, Uma coisa em relação a mas isso é do isso. programa ser velho, já nos anos 80, né? Até também ia comentar Aham. que ali no Aqui e Agora, quando ele é convidado a É a participar do última programa, fase. a É, galera mais nova ali, o Cabrini, né? Todo mundo vê ele como um cara meio folclórico, assim, já exatamente. não é levado a Teatral, né? sério, né? Não é. Exatamente. É um cara, uma É figura isso. folclórica, assim, né? Essa Exatamente. parte do Cabrini eu senti realmente, assim, que tipo, pô, o Cabrini é um homem muito sério, né? Para mim, eu não consigo nem imaginar o Cabrini sorrindo, né? Às vezes. Mas, assim, no livro ficou muito claro, realmente. Tipo, pô, sei lá, o Cabrini, o César Tralli, toda a galera lá, tipo, ó, meu, ó, chegou o velho do folclore, né? Chegou o velho do Exatamente. folclore, e aí Eu tanto é lembrei, eu que. lembrei um negócio que eu ia te falar que é também interessante sobre o Ratinho também. Uma coisa que eu acho que explica também, além do Ratinho ter um cara que se articulou melhor, organizou Aham. os negócios dele melhor, né, e se tornou um empresário de muito sucesso. O Ratinho também teve a sacada de trocar o programa policial pelo entretenimento. Ele se renovou. Chega uma hora que o Ratinho fala: não, chega de programa policial, chega dessa violência e embarca numa coisa. O programa dele hoje é um programa de auditório, né, divertido, Completamente. engraçado, totalmente de humor, né? E você fala o ratinho. Quando você vê aquela imagem do ratinho com cacetete, que você acha, fala, meu, Você nem esse cara é o lembra. mesmo cara que apresenta isso aqui, né? Então ele teve essa sabedoria também, né? Porque é muito desgastante essa coisa do apresentador do programa policial, né? Você tem uma energia, né, que você, né, acumula ali fazendo aquilo. Eu acho que o Ratinho teve essa sabedoria. Uma hora falou assim, meu, peraí, vou para um outro caminho, né? E Então pegando isso eu esse acho que gancho ajuda. aí, O Jacinto não, o Jacinto era só aquele personagem, né? Ele não mudou aquilo. e pegando esse gancho, Stasser, você acha que todos os pós-apresentadores, pós-Jacinto, todos eles tiveram essa inteligência? Porque assim, você citou o Ratinho, Não. mas a gente pode citar o Leão, a gente pode Aham. citar o Datena, a gente pode citar tantos. É que o Datena ele vai e volta, né? O Datena narra É, jogo e no mesmo é, dia ele está comentando sobre o craqueiro do centro de São Paulo, né? O Datena é um caso à parte. Mas você acha que, assim, obrigatoriamente, todos os apresentadores pós-Jacinto, eles tomaram isso como lição para não virar um novo não, Jacinto? acho que não. Acho que não. Vários, né, esses caras. Até porque assim, é um gênero que é mal visto, né? É um gênero considerado, né, não bem visto. Eu acho que vários que ficaram, que não mudaram, que continuaram nesse ramo, foram meio esquecidos, ou a maioria, né, assim, de outras épocas. Nenhum. Jacinto é o exemplo maior disso, mas eu acho que é isso, né, cara? Você fala assim, você se diverte, você acha graça, ou você acompanha, mas você olha para aquilo e fala assim, meu, que trabalho é esse, né? Esse tipo, né?
É óbvio que tem repórteres policiais, né, de alto nível, né, que você vai sempre lembrar também, porque fizeram trabalhos muito importantes, né, de denúncias, de mostrar graves problemas. Não acho que todo repórter policial é mal visto, né? Mas um apresentador com o perfil, com esse perfil que tinha o Jacinto, era muito difícil realmente ele ser festejado, ser bem lembrado como um cara, que legal, olha aí, né? Era uma coisa mal vista, né? Então, eu acho que os que seguiram nessa mesma toada sem tentar se renovar, não tiveram final feliz, não. O Ratinho faz um programa que é totalmente anarquia hoje, né? Até semana passada a É gente estava comentando aqui no canal que ele simplesmente quase um colocou uma. programa infantil, né? É quase um programa É, infantil, né? tem o Gol Show lá agora, né? Que é o quadro que era do Silvio Santos, né? Do Gol lá. E aí na semana passada ele tava fazendo uma enquete no ar, né? Quem você gostaria de ver pelado? O Zezé de Camargo ou o Leonardo? Assim, era uma enquete do programa, assim, isso. Do nada, né? Porque Diversão, né? Diversão, total entretenimento, né? É isso, né? Eu acho que foi a opção dele, que aliás, eu esqueci o nome, eu preciso pesquisar até o cara, foi um cara que era assistente dele que um dia falou isso para ele. Ele me contou, eu entrevistei o Ratinho sobre isso, sobre essa mudança. Ele contou um cara que falou, pô, você é bom em fazer as pessoas rir. E ele falou, bom, eu vou fazer isso então. Eu acho que ele sacou que precisava também mudar, né? Renovar a imagem. Mas o Ratinho não deu depoimento pro livro, não, assim, Não que Não, eu tenha não, não. lembro de Não, ter não, eu visto. entrevistei ele para o UOL uma vez, o Hum. Ratinho. Ele me contou dessa mudança dele, Ratinho, Oh, por que que ele e- fez essa. ele Foi pedir. falava sobre a influência do Jacinto ou Não, ele não não, falava sobre não, isso, assim, não? não, nunca vi ele falar. E é uma mágoa do Jacinto, né? Sim. Era isso que eu queria te perguntar, Estácia. Você não falou com nenhum dos sucessores de Jacinto, né, Não, para o livro. não. Você não conseguiu. Eles não queriam falar com você ou você chegou a tentar falar com Não, alguém? não, não cheguei a tentar. Eu achei que é a história do Jacinto mesmo, né? Acho Uhum. que não. Essa reclamação que o Jacinto faz do Ratinho, eu registrei, né? Mas eu não acho que seja. Não estou ali no livro dizendo que o Jacinto está certo, né? Uhum. Eu quis registrar que ele ficou com essa mágoa, que ele achava. Você vê, é uma época que o Jacinto já está mal, né? Ele achava, ele dizia, eles não deixam eu voltar, porque se eu voltar eu vou roubar a audiência. É um pouco bravata, né? Um cara meio, né? Não é um para levar tão a sério. Então, eu achei que não era o caso, e eu acho que ia ampliar demais. Eu acho que o livro é realmente a história do Jacinto, né? Eu quis contar a história dele, né? Eu cito quem eu acho que realmente ele influenciou de algum jeito ou de outro, mas não achei que precisasse, né, ouvir a opinião do Ratinho sobre o Jacinto, ou a opinião, sei lá, de outros caras sobre ele. Acho que isso fica para um outro trabalho. Fica para o Homem do Sapato Branco 2, né, o livro aí. O Maurício, e no fim da vida, né, o Jacinto ele foi vítima aí do sensacionalismo, né, que foi o que ele sempre fez no programa dele, né? Acabou que ele estava ali, né? Tava mal. A Sônia Abrão explorou muito o caso, né? Entrevistou ele no hospital, né? No leito ali. Hoje a gente está vendo o Gugu aí, né? Que era um cara também que explorou muita coisa, né? De expor a vida alheia aí e tal, e agora está tendo a sua vida É, explorada aí pela mídia, né? Isso é um ciclo que sempre se repete aí É também. um karma. É um karma, boa né? pergunta. Boa pergunta. Não, no caso do Jacinto, realmente é uma ironia atroz, né? Uma ironia muito triste. Você vê, porque ele realmente, no final da vida, estava com dificuldades financeiras, estava devendo condomínio, né? Não tava bem, né? Não teve um final de vida tranquilo, né? E, e aí tem romaria na casa dele ou no hospital para entrevistar ele, mostrar ele uma forma que eu acho muitas vezes degradante. Eu vi algumas matérias,
sabe? Coisas que eu acho que ninguém merece dar uma entrevista num leito de hospital com uma camisa meio rasgada, passando mal, né? Assim, que meio sem estar 100% consciente de tudo que está acontecendo. São uns momentos realmente muito ruins, né? No caso do Gugu, a mesma coisa, né? Porque o Gugu, eu acho que tem uma coisa que eu respeito muito, que o Gugu não queria falar da vida pessoal dele, nunca falou da vida pessoal, né? Ou pouquíssimas vezes falou da vida pessoal dele. Mas, ao mesmo tempo, enfim, gostava de aparecer na capa da Caras, né? Com a mulher dele, com a família dele, apareceu em dezenas de capas da Caras. Mas, de qualquer maneira, acho que tem uma exploração em relação à privacidade do Gugu que eu acho desrespeitosa também. Ele não queria isso. Ele não é um cara que ficava falando da vida pessoal dele, né? Não ficava comentando. Mas ele, de fato, como você falou, Ciro, muitas vezes mostrou, né, fez coisas que se pode chamar de apelativas, sensacionalistas, mostrou um pouco de intimidade dos outros. Ninguém merece, por isso não significa que ele mereça ter a sua intimidade, né, exposta como está sendo hoje em dia. No caso de Jacinto é muito triste mesmo. Isso é o final do livro, um pouco para baixo, né, ao final do livro, nesse sentido, mostrar isso, né, que é uma pena mesmo, né? O cara ferrado e com as câmeras acesas em cima dele, né? É. Ó, Ô, Sticer, pode falar, Ciro, pode falar. eu ia só ler alguns superchats aqui, mas pode falar. Por favor. Não. Superchat sempre é preferência. Prioridade. Superchat é Prioridade. Não, que a galera tá participativa aqui, pô. Também tem que. Ai, Ó, o Sartre aqui comentou, né? No auge do Aqui Agora, eu lembro que curtia mais o sapato branco que o Gil Gomes, que me dava agonia no jeito de falar. Acho que eram as duas estrelas ali, né? Eram as duas lendas ali do programa, né? Eu tenho uma memória mais forte do Gil Gomes, assim, porque era muito característico ali o jeito, né, dele narrar as coisas, né? eu acho que o Gil Gomes ele tinha muito mais presença no rádio do que na televisão, né? Eu acho que foi uma grande sacada ter levado ele para o Aqui Agora, e que ele reproduziu e ampliou esse jeito dele, que já era muito conhecido no rádio, ele ganhou uma outra dimensão na televisão, né? Agora, já o Gil Gomes sempre fez jornalismo mesmo. Ele narrava as coisas de um jeito talvez um pouco dramática, tinha uma voz, um jeito engraçado de contar, mas era jornalismo, né? Ele está ali na porta da delegacia contando o que ele acabou de apurar lá. Daquele jeito, um caso. Mas enfim, ele está realmente dando uma certa dramatização, mas ele está contando histórias que ele apurou. Ninguém nunca falou, é mentira isso. Ninguém nunca falou, Gil Gomes, isso aí que você está inventando, você criou essa história. Nunca. Você pode falar assim, está exagerando um pouquinho, entendeu? Tem uma diferença importante em relação ao Jacinto. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui relacionado ao Gil Gomes, que ontem ou anteontem ele voltou a ser assunto, pelo menos no Twitter, porque ressuscitaram o vídeo do ET e Rodolfo acordando ele, né, no programa do Gugu, né, acordando o Gil Gomes na casa dele, e o Gil Gomes pega uma arma e atira para o alto, né, atira no teto da casa dele. Voltou a ser trend no Twitter porque as pessoas ficaram chocadas daquilo passar na televisão, né? Só para complementar quem era a figura de Gil Gomes. Muito bem pontuado esse seu parente. Muito bom. Tem mais superchat aí, Zira? Tem mais superchat. A Vitória Prado aqui, né, falou, ó, autografa meu livro, Maurício, te amo. Aí, ó, aonde você vai autografar mais livros por aí, Sticer? Tem então, mais? Não tem planos. Eu não sei se no dia do lançamento na Livraria da Tarde, que é uma livraria em Pinheiros, em São Paulo, não sei se ela é de São Paulo, eu deixei alguns livros autografados lá que eles pediram. Então, eu não sei, são muitos, mas se ela morar em São Paulo e puder ir lá na livraria, lá tem alguns exemplares autografados do meu livro. Então, aí, ó, inclusive, ela acabou de comentar aqui, ó, ela é de São Paulo, ela não foi, mas Vitória, ó, o Sticer já deu a dica, corre lá para a livraria que vai ter um autografado. Da Tarde na Cônego Eugênio Leite, não me lembro o número, mas ela acha fácil isso aí. Vitória marcou aí, não estava ligada nas redes aí do Maurício Sticer, que ele estava divulgando o evento lá, hein? Tava divulgando que eu vi, então
Marcou bobeira. O Júlio Ribeiro da Silva aqui mandou um superchat para perguntar o que o Sticer achou da série O Rei da TV. Agora, você viu O Rei da TV, Maurício? Eu não vi você comentar a série, né? Não, eu não vi direito assim para comentar. Não acredito, Tyson. Não acredito. Agora fiquei chateado. Pô, maravilhosa a série. Triste. Vocês gostaram? Muito. Uma baboseira, né? Uma baboseira. Tudo, tipo assim, tudo errado na questão de datas, essas coisas. Mas, pelo menos, do que a gente gostou muito foi que captou muito o espírito SBT, assim. Foi o Barcinski, toda a equipe dele, fizeram um serviço bem legal. Tomara que tenha a terceira temporada, estamos no aguardo aí. Barcinski é fera, muito fera, sou muito fã dele. Ele conversou aqui comigo no canal, né? Participou de uma live aqui para falar da série também. Ele é muito legal, foi muito bem engraçado, legal. né? Ele é engraçado demais. Sticer, voltando ao seu livro, tem uma coisa que me deixou muita impressão, e aí eu queria saber a sua opinião. Eu senti muito que o Jacinto, ele foi, de certa forma, usado. E quando eu digo usado, por exemplo, assim, a Globo precisava de audiência. Tava lá o Boninho, o Boni, Walter né? Clark, o Walter Clark foram lá e chamaram o cara, mesmo não gostando do trabalho do cara, mas chamaram ele. Aí o Silvio Santos foi lá e chamou ele depois, numa escala menor, né? Que nem você falou, tinha outro programa que era parecido, com uma audiência melhor. Mas, assim, você sente também que, de certa forma, o Jacinto, até por conta do que a gente estava falando antes, de uma espécie de pureza ou falta de inteligência, você sente que ele foi usado pelas emissoras também ou não? Não, isso fica bem claro, né? O Boni fala isso abertamente, né, no depoimento que ele deu para mim, né? Que o Jacinto foi contratado para dar audiência, né? E é interessante porque assim, é no final dos anos 60 que a Globo já tinha Chacrinha, Silvio Santos e Dercy Gonçalves. Quando contrata o Jacinto, eles chamam assim, a bomba atômica, é um quarteto de bomba atômica. E é isso. E você vai ver que o que vai acontecer na década de 70, quando a Globo começa, o projeto dela de teledramaturgia começa a funcionar melhor, as novelas começam a melhorar, investimento em jornalismo, nasce o Jornal Nacional, que é 69, depois Globo Repórter. A Globo começa a fazer uma programação mais para um público mais classe média, buscando atingir o mercado publicitário, alcançar o mercado publicitário. Todos esses quatro vão sair da Globo. Ou vão ser demitidos ou vão sair. Quer dizer, o Jacinto é o primeiro, depois Dercy, depois Chacrinha e depois Silvio Santos. A Globo se livra dos quatro. Até acho que 73, 74, mais ou menos, 75, eles já assumiram, porque já não interessa mais, a Globo já tem um outro projeto de televisão, que é o projeto que vingou e que está aí até hoje, né, que é um projeto baseado em audiência e publicidade. Esses caras não davam... o Silvio Santos, era ele próprio que vendia a publicidade dele, por isso também não interessava tanto para a Globo. Mas os outros, da Dercy, Chacrinha e o Homem Sapato Branco, não dava tanta publicidade, né? O interesse era realmente da audiência. Eles queriam que as pessoas conhecessem a Globo, né? O Boni fala isso, né? A gente precisava que a nossa televisão fosse conhecida. Então, eles, de fato, acho que assumidamente eles usaram. Mas o Jacinto não é ingênuo também. Ele se presta esse papel porque interessava a ele ganhava para isso, né? Tinha salário, isso trazia benefícios também para ele, a popularidade, né? Então, ele não é ingênuo nesse sentido, mas, de fato, ele representa a audiência, o valor, né? Você olha para ele e fala, esse cara traz audiência, esse que é o valor dele. Hoje é só que eu fiquei com essa impressão, aí eu queria perguntar. Não, foi boa, acho legal, é um bom assunto mesmo. Hoje é só publicidade sem audiência, né? O Big Brother está aí para comprovar isso, né? É só merchan o programa inteiro e a audiência indo lá para baixo, assim, né? Mas é que também o BBB, eu acho que tem um negócio que é curioso, que o BBB, o sucesso da venda de publicidade está muito ligado ao ano anterior, né? O sucesso ou o insucesso, quer dizer, o programa faz sucesso num ano, ele cresce em publicidade no ano seguinte, né? Mais ainda do que... E eu acho que
pode acontecer um refluxo pelo mesmo motivo, né? Eu acho que vamos ver, vai ser interessante ver ano que vem como vai ser, né? Se vai manter alto nível de audiência depois de ter sido ruim esse ano. Vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar. É, É que foram anos muito diferentes ali também, né? Os anos de é, pandemia é. ali foi uma coisa meio fora da curva, assim. Aí acho que até hoje os efeitos estavam sendo sentidos, mas agora passou um pouco ali, se não se mexer, Isso, né? a coisa vai ficar engessada ali, né? Vamos aguardar, mas o Sticer não vai assistir o Big Brother do ano que vem, que fique bem claro isso aqui, né? A não ser que tenha uma surpresa muito grande, né? Vai ter que Algum mudar o motivo muito programa aí. grande para assistir, né? Porque realmente Vai ter... estava muito mais do mesmo, né? Ficou muito esse negócio. A estrutura que deu muito certo, que começou com esse negócio dos meio famosos, acho que é 2020 que começa isso, ou no 2020, 2019. sim, 2020. 2020, é. Quer dizer, o cara fez 20, 21, 22, 23, 4 anos a mesma coisa, né? Ficou muito previsível, né? Eu acho que isso, acho que é uma, E acho que deu muito hoje. certo. Então, o time que está ganhando não se mexe, eles acham, né? Mas eu tenho a impressão que hoje as coisas envelhecem com mais rapidez, assim, né? Que nem a gente Pois tava é, falando pois da é. época do Jacinto, acho que demorava um pouco Exatamente. mais, assim, para o público cansar das coisas, né? Acho que É. hoje, que nem a gente tá vendo a Record, né? Que faz vários reality de confinamento também. E é sempre o mesmo formato, né? Votação, aí a eliminação, aí o público vota. É sempre igual, assim, né? Sempre o mesmo formatinho e tal, uma coisinha ou outra muda ali, mas é uma coisa que Você parece que tá meio. corre o risco de cansar, realmente, né? Então parece que tá um pouco esgotado, assim, né? Porque mesmo tendo barraco, mesmo tendo as brigas, né? Que é o que a galera gosta, já virou uma coisa meio, pô, sempre a mesma coisa, né? Previsível. Previsível, né? Sticer, deixa eu te perguntar, assim, o homem do sapato branco, pelo menos o estilo dele, você acha que é possível ele retornar ao mundo da televisão num futuro, não digo nem próximo, mas retornar de alguma forma? Ou você acha que o estilo de programa, ou a ideia, né, o espírito, assim, é possível de replicar nas redes sociais? Assim, por exemplo, ter um canal no YouTube só sobre isso, uma conta no TikTok. Você acha que há espaço para outros homens do sapato branco aí? Então, eu acho que há e continua tendo, esses caras que encarnam personagens, né? São apresentadores barra personagens, né? O Siqueira que eu citei aqui é muito isso, né? Aquele Marcão do Povo do SBT, né? Você veja pelo nome, do Marcão do Povo. É um apresentador personagem. Então, quer dizer, cada um com as suas características, algumas caem mais no gosto popular do que outras, né? Eu acho que a TV abre espaço para isso, né? Um cara que fala, meu, eu vou por esse caminho aqui, o caminho da pilhéria, da piada, ou outro, eu vou pelo caminho aqui do exagero, vou aqui pelo caminho do festejar a morte de bandido, porque isso vai agradar uma parcela do povo. É um personagem, né? Esses caras todos, eu não conheço eles pessoalmente, mas são pessoas que na televisão certamente se transformam, né? Isso certo, é uma qualidade, né? Em tese, o personagem, Uhum. se criar um tipo que atraia muito público. Depois, o que você vai fazer com esse tipo é que você tem que olhar. Às vezes, vai para uma coisa muito ruim, mau gosto, pesada, etc. Mas, no fundo, todos eles, mesmo caras, você falou, Gugu, Faustão, são figuras que na televisão se transformam, né, cara? São um personagem, né? São um chamariz de público, tem uma capacidade de comunicação muito grande, Silvio mesmo, né? Então, acho que sempre vai ter espaço na televisão para isso, para o talento, para a capacidade de comunicar, de encantar e de comunicar, né? Seja fazendo programa policial, seja fazendo programa de auditório, seja fazendo novela e tal, né? E aproveitando um gancho aí de um personagem que estava muito em alta agora há pouco, de certa forma, Dudu Camargo poderia ser um desses homens do sapato branco, ou ele tentou ser? Eu acho que ele tentou ser um personagem, né? Mas
muito jovem, né? Muito pouco experiente, né? Essas coisas do Silvio, né? De botar um garoto de 18 anos, vai aí, vai apresentar um programa policial, né? Uma maluquice, né? E acho que talvez ele não tivesse a estrutura necessária para isso. Histórias horríveis, né? Que contaram depois sobre a passagem dele. Sim, Prefiro nem comentar, mas eu acho que era um pouco essa ambição mesmo, né? Eu acho que o Silvio tem um pouco esse olhar, até um talento para identificar. Esse cara tem um talento, esse cara tem um potencial muito bom. O Gugu é um cara que o Silvio sacou que tinha uma capacidade de comunicação incrível, né? O Silvio falou: vai, meu filho, vai lá, vai apresentar, né? E realmente ele estava certo, né? O Gugu é uma potência, né, de comunicação, né? E era isso, o cara era um produtor, não era, nunca tinha sido apresentador, dava ideias de programa, e aí um dia o Silvio apostou, né? Era um garoto, não sei se tão sim. jovem quanto o Dudu, mas o Dudu foi aprender programa policial, que é muito mais difícil, eu acho, né? Uma coisa complexa, né? Com Mas, 18 anos de idade, mas é uma né? história até 18, parecida, né? Que o Dudu Camargo acho que ia no Jaça lá atrás do Silvio, e o Gugu exatamente, mandava cartas ali pro Silvio Santos, né, com exatamente. ideias de É isso. quadros, né? Ideias de pegadinhas ali. É, E, a prova é que nem todo mundo vai vingar, né? É assim mesmo a vida, né? Tem alguns que têm um talento maior e conseguem se adaptar ao meio, outros não, né? e aí, falando nisso de personagens, né? Eu acho que a melhor leitura aí, quem teve, né? Até tem um depoimento no livro, que é do Homero Salles, né? Que é o diretor do É, Gugu, que ele fala que o Homem do Sapato Branco deveria ser encarado como um telecat, assim, né? Como se exatamente, fosse muito bom, né? um entretenimento, na verdade, né? É que assim, eu acho Exatamente, que às vezes faltou também um pouco, né? Do próprio Homem do Sapato Branco ali, de falar, ó, isso aqui é entretenimento, galera, isso aqui não é exatamente, jornalismo, sabe? Porque aí é mais exatamente, honesto até, né? É mais exatamente. É isso. verdadeiro, né? É. E por que que ele não, Homero fala por que uma que ele frase, não fez isso, não sei, Stasser? isso eu não sei, isso eu realmente não tenho resposta. O Homero fala uma frase muito boa, né, no livro, né? Ele fala: as melhores armações que eu vi da televisão brasileira eram as produções do Jacinto, né? Ele elogia a qualidade da produção do programa, né? Não, eu recomendo para quem nunca assistiu os vídeos, né? Os poucos vídeos que tem no YouTube, assista ali depois. Tem aquela briga da rapaziada que ficava fazendo samba na porta da padaria. E aí chega o padeiro, assim, o padeiro caricato, de chapéuzinho, assim, de português, né? Tá ligado? Aquela coisa assim, você fala, porra, os caras estão de brincadeira aí, né? Exatamente. Stasser, e qual que é, depois de você ter escrito a vida do Jacinto Figueira Júnior, assim, o que que você sente que realmente foi o grande legado do Jacinto, não apenas para a televisão, mas para a sociedade brasileira como um todo? Essa figura esquecida que você trouxe à luz aí de volta. Não, eu acho assim, eu não sei se eu vou saber se te responder bem, mas assim, o que eu acho é que é, ele fez um tipo de televisão que vingou de certa forma, né? Que gerou filhotes, né? Então, assim, quando você fala assim, pô, por que que tem isso? Por que que acontece, tem, sei lá, um Siqueira Júnior na Rede TV? Né? Você se pergunta isso, para entender isso, se você olhar para trás, você vai entender como é que se chegou nisso. Não é do nada, isso não nasce assim do nada, né? Esse tipo de programação. Então, eu não diria que é um legado, eu diria que é uma influência maior, né? Assim, acho que é uma. E o meu interesse em fazer o livro era isso, discutir isso, sabe? Discutir por que que isso acontece na televisão. É um assunto, por exemplo, que me interessa muito discutir, que eu acho que, assim, programa jornalístico não tem classificação indicativa, isso está na lei, pode ir ao ar em qualquer horário, né? Só que não existe distinção entre os diferentes programas jornalísticos. É tudo igual, todo programa jornalístico é igual. O Jornal Nacional é a mesma coisa que o Cidade Alerta, é a mesma coisa que era qualquer outro programa. Então, um programa que mostra, por exemplo, uma perseguição policial ao vivo, contra a polícia contra supostos bandidos às 4 da tarde. Não tem problema isso?
Eu acho que tem. Chance da televisão exibir uma violência absurda às 4 da tarde é enorme, né? Sim. Deve, não é censura isso. Não estou pedindo, eu sou totalmente contra a censura, mas eu acho que algumas coisas deveriam ter horário, sabe? Deveriam ter alguns cuidados, ou, enfim. Eu não sei como, mas eu acho que esse assunto devia ser discutido. Isso é um pouco uma das coisas que eu acho que o livro, de algum jeito, tá levantando essa bola, sabe? Vamos discutir isso aí, pô. Muita coisa vem de fora também, né? Esses programas assim. Eu não sei Sim. se você está atualizado sobre isso, tá, ou sabe alguma coisa. Tipo assim, programas americanos, né? Policiais. Eu lembro que tinha Emergência 911 no SBT, que É, era um programa, né, sim. dublado, que era mais ou menos o Datena, assim, deles, assim, né? Mostrava um caso ali. Aquele Alarma TV que o SBT exibiu também, isso em pouquíssimo tempo também. Tem muita coisa, né? Não, assim, lá fora, hoje é mais restrito esse tipo de programa, ou que eu realmente isso eu não sei, Eu não assim, sei como é também te que. dizer, não sei te dizer, Ciro. Eu sei que isso existe também, né? Só que eu não sei o quanto isso, como isso se espalha na televisão, mas tem, né? Tem muita coisa. E, Aquele programa, esses programas muito baseados em mostrar a ação da polícia, né? Tem muito programa, né? Mesmo na TV paga, acompanhar ações policiais. Então, é um modelo muito de TV americana, né? uhum. Aquele programa tipo do Lordello também, né? É um tipo de programa, um modelo de programa que eu acho que não sei se é TV americana, mas eu acho que é. Aliás, Tarso, me surgiu uma dúvida além do livro, eu não sei se também se você sabe a resposta. Esse tipo de programa do Jacinto, ele apareceu antes ou depois nos Estados Unidos? Porque assim, lá nos Estados Unidos teve o programa do Geraldo, É. o E do depois, o Mauri, né? Geraldo é depois do Jacinto, né? Então, minha dúvida era essa, se já Geraldo é existia esse depois. tipo de programa nos Estados Unidos, assim, se é uma invenção nossa esse tipo de Eu programa. acho que não deve ser. Eu acho que não deve ser. Até assim, teu próprio filme Mundo Cão já Sim, mostra uma coisa anterior, né? Assim, tem um sim. negócio, essa coisa de mostrar coisas mais chocantes né? Por exemplo, é difícil, tem muita coisa são ideias que estão no ar, né? É difícil você definir quem que foi primeiro. Por exemplo, esse negócio do programa de show de calouros, né? Eu já li, tem um americano, é o Chuck Berry, eu acho que é Chuck Berry o nome dele, que inventou tanto o namoro na TV quanto o show de calouros, programas nos Estados Unidos. Ele é considerado inventor. Mas tinha show de calor aqui no Brasil com gongo na rádio nos anos 50 também. Já tinha isso. Não sei quem fez primeiro. Ari Barroso apresentava um programa que era o gongo, e depois o Chacrinha também vai fazer de gongo ainda no rádio. Gongô, tá fora, né? Namoro na TV o Silvio fez também. Enfim, eu acho que é um período também de muito, assim, que a TV está começando, muitas ideias ao mesmo tempo, aparecem mais ou menos ao mesmo tempo, sabe? E são reaproveitadas e recicladas. Difícil meio definir, assim, quem foi o primeiro, sabe? Mas certamente são coisas, é um momento de muita criatividade, muita invenção, e tem isso, a influência do rádio, muita coisa que veio do rádio, né? Programas inteiros É. que eram do rádio foram para a TV, né? Ah, não, porque realmente me surgiu essa dúvida quando eu estava Não lendo, eu sei falei, te pô, precisar, te dar uma resposta será, precisa, não será que é sei. coisa nossa, né? O americano É, adora inventar tudo antes, ou falar que eles que inventaram, né? Aí o Jacinto pode ter sido o pioneiro em Não. relação a isso. A gente dá é, o nosso sabor, assim, brasileiro, né, pra coisa, né? Diferente, assim, né? exatamente. Um Estácio, eu helicóptero, né? sei, Um comandante Hamilton, assim, né? Umas comandante coisas, né? Hamilton. Estácio, eu sei que o senhor acabou de lançar um livro, né? Mas e aí? A ideia para o próximo livro vai ser também centrada no mundo da televisão? Você pretende ter algum interesse aí em algum personagem do mundo da televisão? Você pode dar uma dica ou Pode, você só tá de boa não, agora? não, na verdade, quando eu terminei o livro, eu fiz o livro do Jacinto em 2021. E, enfim, ele era para ter saído em 2022, mas só saiu agora em 2023. Ele estava pronto desde o final de 2021.
E em 2022 eu me envolvi num outro projeto que não era meu, mas eu herdei esse projeto, que é a biografia do Gilberto Braga. Era um projeto que foi iniciado pelo jornalista Arthur Chechel, um jornalista do Rio, que morreu em junho de 2021. Uhum. E depois da morte dele, ele já tinha feito uma grande pesquisa, mas não tinha escrito ainda. O Gilberto, alguém sugeriu para o Gilberto que eu deveria continuar o projeto. O Gilberto Braga me procurou, perguntando se eu não queria continuar a fazer o livro. Eu topei. E aí, quando eu comecei a fazer o livro, o Gilberto morreu também. Mas eu continuei, eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando nesse livro. Eu entreguei no início desse ano para uma outra editora, que é a Intrínseca, e o livro deve Uhum. sair no final desse ano, Olha agora. aí. É. Olha. Tá Não é um chegando aí projeto já. novo, eu não tenho nenhum projeto novo para te contar, mas eu tenho esse outro projeto. Ele ficou muito interessante para quem gosta de novela. Eu acho que vai ser um livro vai causar bastante surpresa. Tá Pô. chegando Então, aí já, ó, então, fim do ano. avisado aqui na live que vem aí mais um livro de Maurício Sticer neste É, ano, então. a biografia do Gostando de ver. Gilberto Braga, que é um dos principais autores de novela do país, né? Uhum. Na época áurea de novela no Brasil, né? Ele produziu vários sucessos, novelas marcantes, polêmicas, enfim, eu acho que é um personagem incrível, incrível. Já temos outra desculpa para chamar Maurício Sticer ainda esse ano no canal, então, né? Sem Eu acho que precisar vocês vão falar de A gostar. Fazenda, sem precisar falar de Big Brother, nada disso. Sem precisar falar de Vai ser um Gugu, prazer. né? Vai ser um prazer. Ô, Sticer, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante agora. É. Luiz Castro fora do Botafogo. Você tá preparado para isso? Tá falando que o cara vai para a Arábia aí, Maurício. Ah, vou ficar muito triste se isso acontecer. Nunca critiquei Luiz Castro. Porra. A gente não começou essa live perguntando, pô, e o Botafogo, né? Porque acho que todas as outras lives que o Maurício Sticer participou aqui do canal, pô, e o Botafogo, né? Sempre era uma resposta meio triste, assim, né? Agora, pela Agora que primeira vez. Botafogo é líder, vocês não perguntam, né? Até pelo menos domingo, o Botafogo é líder do campeonato. Tá jogando agora aí contra o Cuiabá, tá 0-0 ainda aí. Então, Eu preciso me concentrar nisso também. Pode perder a liderança no domingo. Achei que já tava com mais gordura já, assim, Não, acima. não. Se ganhar hoje, não perde. Se não perde. ganhar do Cuiabá, mas é difícil. O Bahia ajudou o Exatamente. Botafogo ontem. Ajudou ontem. Exatamente. Ô, Sticer, agora que você falou que você vai se preparar para assistir o jogo do Botafogo, acho que não vamos mais segurar o homem aqui, né, Ciro? O cara quer ver o Botafogo aí contra o Cuiabá. Vamos liberar aqui Maurício Sticer, ó, só ler os últimos superchats aqui, né, que a galera mandou também. Não tem nenhuma pergunta muito específica aqui, ou tem uma, né? O Felipe Carneiro mandou um superchat para falar que o Dudu Camargo é o moleque da calça marrom. E o Tarcílio Timóteo mandou um superchat perguntando o Sticer o que é a vida, né? Olha para a câmera da verdade, né? Meu Deus. Olha para o que é. Ah, não, o Abu Janra perguntava muito isso. O Abu Janra perguntava muito isso no final do programa dele, é verdade, confundiu. O Clodovil era olha para a câmera da verdade. O Abu Janra que era o que é a vida. O que é a vida? Ou então você chora diante da beleza, né? Estou em condições de responder isso agora. Pô, plena quinta-feira, né, Sticer? Quinta-feira os caras perguntando uma dessa aí. Que é a vida, pô. Tá devendo, Bom, Sticer, queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito bom seu retorno ao nosso canal. Aqui demorou um pouco, né? Teve que passar uma pandemia aí para você voltar ao canal. Mas que bom, muito obrigado pelo papo, parabéns pelo livro, ficou muito bacana. Chegou aqui em casa, o Ciro falou, pô, você já leu o livro? Pra gente entrevistar o Sticer, eu falei, pô, chegou hoje. Aí até comentei com ele, falei, em um dia, eu acho que eu li mais de 100 páginas, assim, comecei a ler tal. Aqui pra mim, acho que chegou tipo uns 2 dias antes, aí eu já tinha lido metade, assim. Pô, e aí, vamos entrevistar aí? Pô, bom sinal, né? Isso é um bom sinal, quando a leitura vai fácil, é um bom sinal, né? Fico feliz. Foi fácil. Não, mas parabéns pelo livro aí mesmo, Sticer. E é muito bom, né? Você
resgatar esse tipo de personagem, né, da televisão, que nem você falou. A nossa televisão tem tanta história e, ao mesmo tempo, não tem história, né? Porque é Exatamente. incêndio em fita, fita regravada. Então, quando a gente Exatamente. resgata esses tipos de personagem, eu acho que acaba enriquecendo, né, a nossa cultura muito popular brasileira, que é a base aqui do Brasil que deu certo. Exatamente isso. Pô, Essa foi a minha intenção. Queria agradecer muito também aí, Sticer, e recomendar aqui de novo, né, para quem está assistindo a live, aqui o livro, né, do Maurício Sticer, esse livro aqui, muito bonito, a capa. É um livro que, como a gente acabou de falar aqui, vai fácil, né? É uma leitura muito legal. Para quem gosta de história da TV, os livros do Sticer sempre são muito bons. A gente falou muito do livro do Silvio Santos anteriormente, né, quando foi lançado. E agora também, pô, um prazer falar desse aqui. Foi uma leitura muito prazerosa também. É sempre muito legal ouvir essas histórias, assim. Enfim, sempre aprendo muito lendo e é o tipo de assunto também que eu gosto muito aqui. Então, queria agradecer aí Maurício Sticer pela presença, que em breve voltará no canal aí. E só corrigindo o Matheus, o Sticer veio na pandemia aqui. Teve várias vezes, veio. No começo é verdade. Teve. É que a pandemia é um período nublado, né? Assim, a gente acha que aconteceu tal coisa. Não, mas teve várias remotas, assim, né? Porque a gente começou a fazer live no canal, assim, remota, durante a pandemia. Na pandemia. E com certeza o Maurício Sticer já participou de umas 3 aqui, remotas, assim, né? Eu lembro que o Maurício Sticer falou de Fiuk no Big Brother aqui, já teve esse papo aqui, velho. Depoimentos importantes aqui no canal. Depoimentos para a história. Para você ver como é importante a crítica da TV, né? Futuramente, os historiadores aí, ó, não vai ter na TV, né? No Globoplay não vai ter o material lá. Aí você procura no YouTube aí, né? O que tem, quando for fazer a biografia do Fiuk, vai ter lá frases de Maurício Sticer analisando ali no Twitter e na Folha de São Paulo. Sticer, se você quiser deixar alguma consideração final, alguma dica, aonde compra o seu livro? Eu acho que o tema principal realmente eu já falei, né? Eu acho que essa ideia, eu acho importante esse resgate, né, da memória da televisão brasileira de modo geral. Eu valorizo bastante o trabalho de quem faz isso. Eu escrevi esse pequeno capítulo, que eu acho que é um capítulo que eu fiquei com a impressão que ele foi colocado embaixo do tapete, né? E que é uma história que merecia ser contada. E isso eu gostaria que as pessoas lessem, conhecessem, acho que vale a pena. E mais uma vez agradecer vocês, que eu adoro, né? A gente já... Quantos anos já que vocês fazem esse canal? Já tem? Começou em que ano? Olha, vai fazer 8 anos, né, Ciro? 8 ou 9. Aquele vídeo da Sônia Abrão colocando na geladeira, acho que tem uns 7 anos. A primeira entrevista eu lembro que a gente fez num lugar que estava muito quente, nós 3, um apertado no outro, eu suava. No estúdiozinho lá que tinha um croma atrás. Né? Exatamente, já tem muito tempo e, enfim, porque eu sempre achei vocês muito vivazes, divertidos, bem-humorados, com um olhar curioso sobre as coisas. E, enfim, fico feliz de ver que o canal segue firme aí, cada vez maior. Prazer estar aqui falando com vocês e agradecer o espaço, porque é realmente livro que precisa divulgar, né, cara? Precisa promover e enfim, acho que fico feliz que vocês acharam que valia a pena falar desse livro. E agradecer aí pelo espaço que vocês estão me dando. Que isso. A gente que agradece. Para quem estiver interessado em comprar o livro, ajude a livraria mais próxima de você, vai lá, compre o livro. Ou, obviamente, se você tiver com o dinheiro apertado, vai lá na Amazon, que vai estar com desconto, né? Enfim, aí no seu site preferido, mas não deixe de prestigiar a biografia do Homem do Sapato Branco, escrito pelo Maurício Sticer. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que ficou conosco, por todas as mensagens. O pessoal está fazendo muita piada aqui com o Jacinto Pinto, enfim, o pessoal, aquele espírito de quinta série sempre presente aqui do nosso público, mas mesmo assim sempre nos acompanhando. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo, a próxima live do Brasil que deu certo. Valeu! Valeu, tchau!